Olá, este vídeo é sobre o caos, sobre quando o caos nos chama e afeta a nossa saúde mental, a alma, o corpo e, no fundo, o estado do mundo. Há uma frase muito significativa que me toca, que diz: o caos exige ser reconhecido e vivido antes de se deixar transformar numa nova ordem. Quem o disse foi um filósofo, Hermann Hesse. E, queridos amigos, há frases que, depois de tentarmos compreender, não nos deixam iguais. Há frases que entram devagar na nossa compreensão e entendimento, mas depois ficam a ecoar dentro de nós durante muito tempo. Esta frase é uma delas, sobre o caos. Porque esta frase revela e diz uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir. É que antes da cura, de qualquer cura, muitas vezes vem a desordem. Normalmente vem a desordem. Antes da clareza, vem a confusão. E antes da reconstrução, vem o colapso daquilo que já não podia continuar na mesma. E isto verifica-se em todas as áreas da vida, exteriormente a nós e dentro de nós. E talvez seja por isso que tanta gente hoje vive permanentemente cansada, não apenas da vida, mas cansada de si própria. Cansada de tentar parecer bem, cansada de funcionar de uma forma aceitável, cansada de aguentar e cansada de viver por fora aquilo que, no seu interior, por dentro, já perdeu sentido. Nós vivemos neste tempo, um tempo em que se fala muito de ansiedade, se fala muito de burnout, de exaustão, de trauma, de solidão, de dor, de excesso de estímulo, no fundo, de uma enorme sobrecarga mental. E é importante falar disto. É muito importante. Mas talvez haja uma pergunta que deve fazer-se para tornar isto mais profundo. O que é que o caos na nossa vida está realmente a querer mostrar-nos? Já alguma vez pensaste nisso? Sabem, é que o caos pode ser não apenas uma desgraça, ou um desconforto permanente, ou uma desordem, mas pode ser também um aviso, uma revelação, um apelo e uma passagem. E é sobre isso que eu hoje quero refletir contigo. Sobre a saúde mental, sobre a saúde espiritual, sobre a saúde física. E sobre a forma como a nossa própria cura se pode tornar também participação na cura do mundo. Então, nesta primeira parte, vou falar-vos do caos. O caos que está, mas ninguém quer ver. Nós fomos educados para esconder o caos. Já repararam? Escondê-lo com educação, a disfarçá-lo com produtividade, a anestesiá-lo com distração e a maquiá-lo com frases feitas. E neste processo começamos a chamar força ao que muitas vezes, sem entendermos, já é apenas o esgotamento. Mas o caos não desaparece por ser negado. Ele continua no corpo, continua na mente
E continua nas nossas relações. Continua na forma... Expressa-se na forma como dormimos mal, como respiramos mal, como comemos apressadamente, com avidez, como se, quando nos irritamos facilmente, quando deixamos de sentir alegria naquilo que antes era simplicidade. Há pessoas que ainda conseguem cumprir tudo, com certeza. Trabalham, respondem às solicitações da vida, resolvem, sorriem, aparentemente estão bem. Mas por dentro estão partidas. E este é um dos grandes dramas que a humanidade está a viver. Há muita gente funcional, mas há muita gente profundamente desconectada. Desconectada do quê? Desconectada de si próprio, desconectada do corpo, desconectada da alma, do propósito, do espírito, de Deus, dos outros e da vida como experiência viva e sagrada. Por isso, esta meditação que estamos a fazer é preciso que seja corajosa, porque ela não nos diz para fugir do caos. Eu não vos estou a dizer fujam do caos. Não diz vamos saltar por cima do caos. Nem sequer fingir que tudo está bem. Não. O apelo que esta reflexão que eu estou a trazer diz é reconhecer o caos, viver, atravessá-lo. Queridos amigos, porque só aquilo que é reconhecido pode ser transformado. Como é que eu posso transformar alguma coisa se eu não reconheci? E isto é profundamente verdadeiro, tanto na psicoterapia como na parte mais elevada da nossa vida, que é a vida espiritual. E aquilo que eu nego, normalmente, domina-me. Já repararam? Aquilo que eu, no meio, sou capaz de nomear, começa a perder poder sobre mim, quando eu sou capaz de nomear. Então, há um segundo ponto, é que a saúde mental não significa só aguentar. Hoje fala-se muito de saúde mental. E ainda bem, porque é necessário falar dela. Mas, por vezes, fala-se dela como se fosse apenas uma questão de conseguir voltarmos a funcionar. Fala-se no sentido de melhorar o nosso sono, como dormir um pouco melhor. Reduzir aqueles sintomas que nos desequilibram. Controlar a ansiedade. Aumentar a produtividade. E pronto, está feito. O problema é que o ser humano não foi feito apenas para funcionar. O ser humano foi feito para significar. Foi feito para amar. E foi feito para servir. Foi feito para crescer por dentro, para aprender a transformar sofrimento em consciência, dor em compaixão e crise em maturidade. Por isso, a saúde mental não é apenas a ausência de colapso, nem é apenas a capacidade de dar conta. A saúde mental inclui sentido, profundo sentido, inclui coerência, inclui uma relação viva com a realidade que está à nossa volta e inclui a possibilidade de habitar a própria vida com presença. Todos nós conhecemos e sentimos e vemos que há muita gente hoje em sofrimento, não apenas porque tenha problemas, porque problemas todos nós temos, mas porque
perdeu o fio interior da própria existência. Perdeu o para quê. E quando uma pessoa perde o sentido, perde o para quê, tudo se torna mais pesado. A rotina pesa mais. As relações pesam mais. O trabalho pesa mais. Até o próprio corpo começa a pesar mais. A vida torna-se uma sucessão de tarefas sem um horizonte, sem um fim. E depois admiramos-nos com o aumento da irritação, da tristeza difusa, da sensação crescente de vazio e de uma desesperança silenciosa dentro de cada um e à nossa volta. Mas como não pode deixar de adoecer a mente se a alma não tem uma direção, o nosso verdadeiro interior? Como não haveria de se instalar o caos interior se despendemos todo o nosso tempo, todo o nosso dia ligados a tudo e desligados do centro de nós próprios, da nossa alma que está interligada com o espírito? Então, há uma terceira parte, é que a alma adoece. A alma adoece quando perdeu o sentido, quando perdeu o eixo, quando perdeu a direção. Quando eu falo de saúde espiritual, não estou a falar de religiosidade superficial. Não estou a falar de usar palavras bonitas para tapar feridas reais. Não estou a falar de espiritualização ou de espiritualizar tudo para evitar o confronto com a dor. Nada disso. Isso é profundamente errado. Isso é uma falsa espiritualidade. E ela existe, está impregnada na sociedade. E muitas vezes, a maioria das vezes, quase sempre, ela não consegue curar. Ela apenas consegue anestesiar. A espiritualidade verdadeira não nos afasta da realidade. Ela aprofunda-nos nela. A espiritualidade verdadeira não nos tira do mundo. Ela devolve-nos ao mundo com mais verdade, com mais humildade, com um verdadeiro sentido, com um centro, com mais responsabilidade e, sobretudo, com mais amor. Então, saúde espiritual é reencontrar esse centro, esse eixo. É recordar quem somos por baixo do ruído. É perceber que dentro de nós existem potencialidades que ainda não sobressaíram, nem sequer amadureceram. Existem virtudes que nós temos dentro de nós que ainda não foram trabalhadas porque as desconhecemos. Forças interiores que ainda não foram convocadas. Capacidades para o exercício do bem que estão apenas à espera de construir um eixo e um propósito para que possam ser despertas. Há uma dignidade no ser humano que o mundo moderno põe de lado, menospreza, esquece. Porque este mundo moderno fala sobretudo de desempenho, mas fala pouco de caráter. Fala muito de imagem, mas fala pouco da sua essência. Fala de sucesso, mas fala pouco da verdade interior. Enche a boca para falar de liberdade, mas nada, ou muito pouco, sobre responsabilidade espiritual. E quando o ser humano se esquece de que tem uma natureza espiritual, ele não a reconhece, ele começa a pedir à vida aquilo que a vida material, por si só, nunca pode dar.
Porque a vida material por si só nunca pode dar um sentido último. Nunca pode fazer-nos sentir plenitude, uma paz profunda e uma pertença verdadeira. E quando isto acontece, o resultado é o vazio. Um vazio difícil de explicar. Porque a pessoa até pode ter muitas coisas. Pode ter atividade, pode ter movimento, pode ter estímulo. Mas no fundo ela continua sem chão para pisar por dentro. Depois de refletirmos sobre isto, chegamos a uma conclusão, é que o corpo não é um detalhe. Há outra dimensão que precisa de ser referida e que vou referir aqui com muita clareza. É que o nosso corpo também participa desta verdade toda. O corpo não é um acessório da alma. Nem sequer uma máquina que tem de obedecer eternamente. O corpo não é um objeto de performance, não é uma máquina. Nem apenas uma imagem para mostrar aos outros. O corpo é lugar de vida, é lugar de memória, é lugar de expressão, é lugar de limite, é lugar sagrado. O corpo é o templo da alma. E o nosso corpo fala. O nosso corpo fala através do cansaço persistente, da tensão acumulada, da insónia, da falta de energia, da respiração curta, da agitação, da dificuldade em parar, dos excessos alimentares, da perda de apetite ou do uso de quaisquer substâncias, da sensação de estar sempre alerta. Neste processo há pessoas que tentam resolver tudo com o pensamento. Mas há dores que também pedem descanso, pedem ritmo, pedem silêncio, pedem natureza, pedem movimento, pedem oração, pedem meditação com pausa e um silêncio simples, mas persistente e contínuo. Dormir não é um luxo. Dormir é dignidade, já repararam? Comer com presença não é um detalhe. Comer com presença é um respeito. E mexer o corpo não é vaidade. É cooperação com a vida, porque o corpo nasceu para se movimentar. Respirar fundo não é moda ou um mero exercício meditativo. É regressar para a casa interior. E muitas vezes, a reconstrução começa exatamente aqui, ou por aqui. Por voltar a dar, restituir ao corpo a verdadeira honra que ele tem, mas que maus hábitos foi retirando. Voltando ao início, então, o caos pode ser o início de uma nova ordem. A meditação, o pensar profundamente no nosso interior, e esta meditação, esta frase que falamos sobre o caos, e de que quer dizer que precisamos de reconhecer o caos e sentir a dor dele antes de construir uma nova ordem, é algo verdadeiramente impactante que nos pode abalar. É fortíssimo se nós despertarmos para esta realidade. Porque desperta-nos da ilusão de que mudar é só aplicar novas técnicas. Não. Mudar é também sofrer conscientemente. É parar de fugir.
é admitir a realidade, é consentir que algo em nós precisa de morrer para que outra coisa mais elevada, possa nascer. Às vezes, a nova ordem começa quando eu ganho a coragem de dizer: eu não estou bem, eu perdi-me, estou cansado de viver desligado, estou a exigir do meu corpo o que a minha alma já não consegue sustentar. Estou e tenho vindo a chamar paz àquilo que afinal não é mais do que anestesia. Porque a verdadeira paz eu não consigo encontrar. Estou a chamar controlo àquilo que afinal é a minha resposta ao medo. E estou a chamar força àquilo que afinal é apenas um endurecimento do meu coração. E esse momento, embora doloroso, pode ser sagrado, divino, ligar-nos ao divino. Porque esse momento é o momento em que a mentira começa a cair. É o momento em que a pessoa deixa de tentar salvar a aparência e finalmente começa a procurar salvar aquilo que é importante. Salvar a verdade. Então, o caos deixa de ser apenas destruição quando temos esta nova visão e passa a ser, sim, uma nova revelação. E quando isso acontece, há a possibilidade para a cura pessoal e, ao mesmo tempo, quando há uma cura pessoal, inicia-se também um processo de reconstrução do mundo, de ativação da nossa atitude. E então há aqui uma ponte muito importante. A nossa cura não é apenas um assunto privado, porque nós vivemos com os outros. Nós somos seres gregários e sociais. Aquilo que acontece dentro de nós toca o mundo, toca as nossas relações. A nossa paz toca tudo o que está à nossa volta. O nosso caos, não elaborado também, vai permitir que a nossa consciência, o reganhar a nossa consciência, possa tocar o mundo. E a nossa violência interior, aquele estado, quando não é trabalhado, como vemos, também toca o mundo. É por isso que a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde física não podem ser vistas como temas separados ou próprios ou individuais de cada um. Não, elas têm uma dimensão espiritual, civilizacional, porque nós estamos inseridos na sociedade. Porque as sociedades doentes são feitas de pessoas feridas, sem espaço para a verdade. São estabelecidas através de vínculos frágeis, de uma pressa constante, de um excesso de ruído, de consumo sem qualquer tipo de critério, de um estado de comparação permanente que conduz a uma perda de sentido e uma busca permanente do progresso material sem qualquer profundidade ética, moral e espiritual. E é neste ponto que precisamos de recuperar uma visão mais inteira do ser humano, mais unificada. O material e o espiritual não foram feitos para se anularem. Eles foram feitos e existem para se complementarem e dar essa integridade e essa unidade ao ser humano. Porque o material sem espiritual, já repararam, torna-se vazio, é ganância, é vaidade, é exploração. E o espiritual sem o material torna-se numa abstração,
numa fuga, no fundo, numa impotência prática. Mas dá-se um milagre quando os dois se encontram. Aí nasce outra coisa. É aí que nasce a civilização. Reflitam sobre isso. É aí que nasce a cultura com a alma. Nasce progresso com ética. Nasce ciência com consciência. Nasce trabalho com sentido. Nasce uma economia, então, com justiça. E cria-se uma relação mais humilde e mais reverente com a terra, a nossa casa comum. Não como recurso que estamos a esgotar, mas como uma casa que necessita do nosso cuidado amoroso. Por isso, uma pessoa espiritualmente desperta não pergunta apenas como é que eu me salvo, essa coisa da salvação. Não. Ela pergunta também como é que eu sirvo, como é que eu contribuo, como é que a minha presença cura em vez de ferir. Como é que eu participo na construção do bem comum. Já repararam que esta é a grande tarefa do nosso tempo? Formar seres humanos interiormente conscientes, educados, trabalhados, que sejam capazes de unir profundidade espiritual, lucidez psicológica, responsabilidade ética e uma ação concreta no mundo. Chegados aqui, qual será a pergunta decisiva? Qual será a pergunta, dentro deste contexto, mais importante? Vou fazer esse exercício. Talvez seja esta. Que caos, neste momento, precisa de ser reconhecido na tua vida para que uma nova ordem possa nascer. Qual é esse caos? Talvez seja o luto que ainda não encontraste coragem para viver. Talvez seja uma relação que te fragmenta, parte por dentro. Ou até talvez seja uma rotina que desenvolveste, mas que te vai adoecendo lentamente. Ou o excesso do ecrã e a falta de silêncio. Talvez seja uma alma fatigada. E a ligação, ou a perda de ligação ao corpo, ao próprio corpo. Talvez seja a distância entre aquilo que tu mostras, que eu mostro, e aquilo que realmente vivemos. Somos capazes de viver e vivemos. Não tenhas medo de olhar. Aquilo que é visto com honestidade tem por si só o efeito de começar a transformar-se. Já te deste conta? A verdade transforma, porque a verdade é o que está certo. E talvez o primeiro passo não seja resolver tudo. Não, o primeiro passo não quer resolver tudo. É um caminho. Talvez seja apenas parar, respirar, ser capaz de nomear, reconhecer e dizer a verdade. Queridos amigos, eu acredito profundamente nisto. Não há cura verdadeira que nos afaste daquilo que nós somos, humanos. A verdadeira cura torna-nos verdadeiramente mais próximos da nossa humanidade, mais inteiros, com maior capacidade de sermos lúcidos, compassivos, honestos, firmes, mais disponíveis para servir.
Talvez seja isto que Deus, o Criador, colocou no coração de cada ser humano. Não uma perfeição pronta, como fast food, mas uma semente, uma possibilidade sagrada, uma vocação para o bem, uma capacidade e potencialidade de elevar a vida, de restaurar relações, de construir beleza, de gerar justiça, de participar numa civilização em crescimento onde o espiritual e o material caminhem lado a lado. Por isso, hoje, talvez a oração mais verdadeira não seja pedir para fugir do caos. Talvez seja pedir coragem para cada um poder atravessá-lo, esse caos que vive com consciência. Vou fazer um exercício de uma oração. Talvez seja dizer: dá-me coragem e honestidade para ver o caos que existe em mim, à minha volta e no mundo. Ajuda-me a não o negar. Ajuda-me a não ser esmagado por ele. Ajuda-me a atravessá-lo com verdade e tornar-me um ser humano disponível para a nova ordem que quer nascer dentro de mim, nas minhas relações e no mundo que estamos a ser chamados e que fomos sempre chamados a construir. Esta, humildemente, é uma das preces que eu faço. Porque sim, o mundo precisa de mudanças profundas. Mas essas mudanças não nascerão apenas de sistemas ou estratégias ou discursos. Elas nascerão também e principalmente das consciências transformadas e amadurecidas. De pessoas que sejam capazes de deixar de fugir de si. De pessoas que aprenderam a unir a mente, o corpo, a alma e transformá-los em ação. De pessoas que compreendem que a verdadeira cura não termina em si mesma. Ela transborda no serviço, em serviço. E talvez o próximo passo da vida de cada um de nós não seja escapar do mundo, mas transformarmos-nos em alguém capaz de amar melhor o mundo, de o cuidar melhor e de o servir melhor. Queridos amigos, já tinham pensado o caos desta forma? Espero que sim. E espero também ter contribuído para poder dar profundidade ao nosso sentido de ser, ao nosso sentido de ser humano, da nossa humanidade e da nossa conexão com o divino que está dentro de cada um de nós. Querido amigo, se gostaste do vídeo, partilha. Partilha o vídeo para que outras pessoas possam também ter estas reflexões, para que todos em conjunto possamos sair deste caos, reconhecê-lo, enfrentá-lo e transformar-nos em direção pelas nossas ações, palavras, pelo nosso caráter e contribuirmos para a melhoria do mundo e de nós próprios. Queridos amigos, um grande abraço. Despeço-me com amizade e carinho. Até ao próximo vídeo.